Na questão 4, na letra A, ela pede qual a velocidade média do fluido no SI. Então, para isso a gente vai usar a equação de Bernoulli e vai relacionar os pontos A e B, já que a cota do ponto S ela é desconhecida. Como A e B estão em contatos com a atmosfera, PA vai ser igual a PB. Então, fazendo aqui na fórmula, PA vai ser igual a PB, a gente vai cortar esses termos. A velocidade vai ser zero, porque o líquido está parado. E a cota de B vai ser zero, porque eu coloquei o plano horizontal de referência no ponto B, para facilitar a equação. Aplicando, então, todos os dados que o problema me deu, eu consegui achar facilmente a velocidade B, o valor de 6,76 metros por segundo. Na letra B, pede para calcular a vazão em massa e a vazão em peso. Para calcular a vazão em massa, a gente tem que fazer a massa específica vezes a vazão volumétrica. A massa específica o problema não deu, mas ele deu o peso específico. Isolando os termos, a gente consegue achar a massa específica. A área, a gente vai pegar o diâmetro do tubo transversal, aplicar na fórmula da área, e a velocidade média a gente acabou de calcular aqui na questão A. Substituindo todos os valores, a gente conseguiu esse valor de 3,75 kg por segundo. Para calcular a vazão em peso, a gente tem que pegar essa vazão em massa, que a gente acabou de achar, e multiplicar pela gravidade. E fazendo isso, a gente obtém esse valor de 36,75 newtons por segundo. A letra C pede para calcular o número de Reynolds. Então, a velocidade média a gente já tem, o diâmetro da seção foi dado no enunciado do exercício, que é o mesmo diâmetro que a gente usou aqui na área, para calcular a área, e a viscosidade cinemática também é dada no enunciado. Então, é só basicamente substituir essa fórmula, e o valor vai dar 179.816, que é considerado um regime turbulento. Na letra D, pede a velocidade máxima no sifão. Como o regime é turbulento, a gente tem que usar essa proporção aqui. Então, a velocidade média a gente só vai substituir os valores na fórmula e achar a velocidade máxima de 8,27 metros por segundo. Na letra E, pede para calcular a altura no ponto S em relação ao ponto A. Então, a gente vai montar essa equação de Bernoulli. E como o fluido está indo de A para S, a gente vai ter que somar ao ponto S essa perda de carga, que eu chamei de HAS. E o valor foi dado no enunciado da questão. A velocidade vai ser zero, porque o fluido está parado, e a pressão atmosférica também vai ser zero. Como ele não deu a pressão em S na escala efetiva, a gente tem que calcular aqui. Após calcular essa pressão, a gente só substitui os valores e obtemos esse resultado de 4,37 metros. Na questão 5, a letra A pede para calcular a potência da máquina M1, nesse sistema aqui. Então, para calcular essa potência, a gente tem que usar essa fórmula aqui, que vai ser NT vezes o peso específico, vezes a vazão, vezes a carga que M1 fornece no fluido. Para calcular isso, a gente vai fazer pela equação de Bernoulli, usando as extremidades do sistema, que é no ponto 5 e no ponto 0. Então, a gente tem a carga em zero é uma incógnita e a gente tem que calcular também. Para calcular essa carga em zero, a gente vai considerar a altura em zero como 10, que deu aqui no nosso sistema. O fluido está em repouso, então a velocidade vai ser zero. A pressão em zero deu no enunciado também, que é 25 MPa. E o peso específico deu no enunciado também. Substituindo tudo isso na fórmula, a gente acha a carga no ponto zero de 35 metros. Agora a gente vai calcular a carga no ponto 1 para ver qual é o sentido do escoamento. Para isso a gente vai ter que achar a velocidade no ponto 1, usando a fórmula da vazão. Então, após calcular, a gente vai saber que o escoamento é no sentido de 5 para 0. Com isso, a gente pode aplicar na fórmula que a gente comentou ali no início, de Bernoulli. E a gente acha que a carga da máquina 1 como menos 25 metros. Essa carga negativa ela quer dizer que a máquina ela retira energia do fluido, ou seja, não se trata de uma bomba e sim de uma turbina, por exemplo. Dessa forma, o cálculo da potência ele vai ter que ser multiplicado pelo rendimento da máquina,
e não dividido como é feito no caso de bombas. Então, fazendo isso, a gente consegue esse resultado de 4 kW. Na letra B, pede a pressão na seção 2. Para isso, a gente vai usar Bernoulli no ponto 1 e 2. Como eles estão na mesma cota, a gente pode cancelar, cortar as alturas e as velocidades também serão as mesmas. Isso facilita bastante a fórmula de Bernoulli e a gente só substitui os valores. A única incógnita que a gente tem é a pressão no ponto 2, que vai dar 45 metros de coluna de água. A letra C pede para calcular a perda de carga nos trechos 2 e 5. Então, vamos calcular Bernoulli nos pontos 2 e 5. A gente já tem todos esses dados que eu circulei em vermelho. Esse aqui a gente obteve na letra A. Então, é só substituir na equação de Bernoulli. E o resultado vai ser 5 metros, a perda de carga nesse trecho. A questão 6, ela mostra essa figura e a letra A, ela pede a vazão. Então, a fórmula da vazão vai ser a área vezes a velocidade, naquele ponto. Só que a gente não tem essa velocidade. Então, a partir da carga total no ponto 2, a gente pode aplicar a fórmula de Bernoulli. Então, o piezômetro equipado nesse ponto 2, ele fornece a pressão em metros de coluna de água nesse local. E a gente vai ter que o P2 sobre o peso específico vai ser igual a 5 que ele forneceu. Substituindo esses valores e assumindo o ponto 0 aqui, vai ser o plano horizontal de referência, então a cota aqui vai ser 0, a gente consegue montar essa equação e achar a velocidade 2. Com isso fica super simples, é só substituir aqui na fórmula da vazão e achar que a vazão no ponto 2 vai ser 19,63 litros por segundo. Então, na questão 6, letra B, pede para determinar a pressão no ponto 1. Para determinar essa pressão, basta determinar a pressão no ponto 2 com o auxílio do manômetro e comparar com o ponto 1. A gente já tem aqui, fornecido pelo piezômetro, P2 sobre o peso específico igual a 5, que deu no enunciado. A gente já usou até aqui na letra A. E com esse valor a gente pode comparar com a pressão 1. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a pressão no ponto 1 mais a coluna de mercúrio vezes a altura, que está informado aqui, vai ser igual à pressão no ponto 2 mais o peso específico da água vezes a altura. Com isso, a gente calcula a pressão no ponto 1. A letra C pede para calcular a perda de carga. Então, para determinar essa perda ao longo da tubulação, tem que determinar a energia que a bomba insere no sistema. Para isso, a gente vai usar o Bernoulli antes e depois da bomba, no ponto 1 e no ponto 2. Antes disso, usamos a equação da continuidade para determinar a velocidade. Então, a gente vai colocar que a V1 vezes A1 vai ser igual à velocidade 2 vezes a área 2. E os diâmetros foram dados no enunciado, então é só aplicar na fórmula. Após achar essa velocidade, a gente vai aplicar em Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2. No ponto 1 aqui e no ponto 2. Então, ambos os pontos, eles estão na mesma cota. Então, o Z1 e o Z2 vão ser anulados. Isolando o HB, a gente tem um resultado de 15,2 metros. Então, com esse resultado da carga da bomba, basta aplicar Bernoulli nas extremidades, no ponto 0, aqui, e no ponto 3. Então, a gente monta essa equação aqui para Bernoulli, e a gente tem que o H0 vai ser 0, porque a gente está usando o plano horizontal de referência, como eu já falei lá no início. E vamos ter a perda de carga total, que vai ser de 21,2 metros. Na letra D, pede para calcular qual a potência que o fluido recebe da bomba, e a gente só vai aplicar nessa fórmula de potência. O peso específico foi dado, a vazão a gente já calculou, a potência da bomba a gente também calculou, e obtivemos esse valor de 2.983,76 watts. Na questão 7, a letra A pede a diferença de pressão entre as seções 1 e 2. Então,
Para calcular essa diferença de pressão, a gente vai utilizar o manômetro que está instalado na tubulação e equacionar no ponto 1 e no ponto 2. Então, a gente vai ter que no ponto 1 vai ser a pressão 1 mais o peso específico da água vezes a altura, menos o fluido manométrico vezes a altura, igual ao ponto 2. Então, a gente vai ter essa diferença de pressão, P1 menos P2, vai ser igual a isso aqui. Então, é só substituir os valores, que eles foram todos dados no enunciado do problema. Então, a pressão 1 menos a pressão 2 vai ser 12.620 newtons por metro quadrado. Na letra B, pede para calcular a vazão do escoamento em litros por segundo. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula da vazão, que é a área 1 vezes a velocidade 1. Só que essa velocidade a gente não tem. Então, a gente vai utilizar esse dado aqui que o problema deu, que a carga em zero ela tem 4,08 metros de coluna de água. Com isso, a gente acha esse valor de velocidade e pode substituir na fórmula para achar a vazão. A letra C pede a perda de carga entre as seções 1 e 2. Então, para descobrir essa perda de carga, eu preciso da velocidade 2. E aí a gente vai aplicar a equação da continuidade e descobrir a velocidade 2 de 6,4. Após isso, a gente vai fazer o Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2 e levar em consideração a perda de carga que a gente quer descobrir. Só que substituindo todos os valores, a gente chega à conclusão de que a perda de carga ela é aproximadamente zero, porque ela é tão pequena que ela não leva em consideração. A letra D pede o tipo de escoamento nas seções 1 e 2. Para isso, a gente vai usar a classificação de Reynolds. Então, a gente vai fazer que a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. E a gente vai fazer isso nos dois tubos, utilizando os valores que a gente já encontrou. Esse 3,87 a gente já encontrou aqui na letra B. E é só substituir na fórmula. E com isso a gente chega à conclusão que é um regime turbulento nas duas seções, porque o número de Reynolds deu muito maior do que 4.000. A questão 8 pede para calcular a vazão de água num conduto de concreto. Então, para calcular essa vazão, a gente vai usar a equação de Bernoulli e relacionar o ponto 1 e o ponto 2. Como eles estão na mesma cota, as alturas vão ser iguais nos dois lados, podemos cortar, e a velocidade também vai ser igual. Com isso, a gente vai achar a perda de carga no ponto 1 e no ponto 2. Só que só isso não basta, a gente tem que usar essa equação de perda de carga. E ela leva em consideração o Z, que é um fator de atrito. Após a gente isolar a velocidade, a gente vai continuar com duas incógnitas, o fator de atrito e a velocidade, que é o que a gente precisa. Só que esse fator de atrito, a gente pode calcular ele, encontrar ele, no diagrama de Huss-Moody. Esse diagrama, ele leva em consideração o material, no nosso caso é o concreto, e ele leva em consideração também o número de Reynolds vezes a raiz desse fator de atrito. Com isso, a gente vai calcular aqui o número de Reynolds vezes a raiz, utilizando a fórmula que o diagrama nos forneceu. E também vamos calcular a curva, que a gente vai usar outra fórmula que o diagrama também forneceu aqui. Em posse desses dois valores, a gente vai colocar aqui na curva para descobrir qual vai ser esse fator de atrito. Então, coloquei aqui na curva, né? 666,67, que eu calculei, e esse outro valor de 1,25 vezes 10 na 5. Com isso, a gente encontrou aproximadamente 0,023 como fator de atrito. Então, com esse valor aqui que eu achei no diagrama, eu fico só com a velocidade como incógnita. Achando essa velocidade, eu posso calcular finalmente a vazão, que leva em consideração a velocidade e a área. A área a gente já tem o tubo da seção, que dado no enunciado. A velocidade é essa que a gente acabou de achar, levando em consideração o fator de atrito. E a vazão, então, vai ser 90,7 litros por segundo.